Oi, pessoal, vamos então ao nosso terceiro bloco. Olhem só. Nós vimos então o princípio da legalidade, falei das medidas provisórias, das exceções, anterioridade de exercício, anterioridade de 90 dias. Mas vocês devem ter pensado, sim, mas e como é que fica essa questão da medida provisória, né? Porque a medida provisória, ela tem que ser convertida em lei. Então, a partir de que momento eu vou computar o prazo da anterioridade? A partir da data da publicação da medida provisória ou a partir do momento em que ela for convertida em lei? Quando se tratar de medida provisória, no momento que ela for publicada, eu começo a computar o prazo da anterioridade de exercício financeiro, anterioridade de 90 dias ou a anterioridade nonagesimal, que agora nós vamos ver. Então, independe da data da conversão da medida provisória em lei. Muito bem. Vamos agora para um outro princípio que é chamado, eu chamo, princípio da anterioridade nonagesimal ou, que é o que eu prefiro, anterioridade especial de 90 dias. Tá, professor, mas acabou de falar da anterioridade nonagesimal. Sim, mas esse aqui é um outro princípio. Ele é exclusivo, ele é sozinho. Os outros princípios da anterioridade de exercício e de 90 dias formavam um casal, formavam uma dupla. Esse princípio da anterioridade especial, ele é exclusivo, ele é único. Ele não é acompanhado de nenhum outro princípio. Por isso que eu chamo, e para nós não confundirmos, de anterioridade especial de 90 dias. Tá, professor, e para quem é que esse princípio é aplicado? Bem, aí nós devemos dizer, esse princípio especial é aplicado para as chamadas contribuições de seguridade social. Mas o que são essas contribuições? Bem, essas contribuições são uma das espécies tributárias, que depois nós vamos ver. Então, quando nós estivermos diante de uma contribuição para o sistema de seguridade social, previdência, saúde e assistência social, essas contribuições, instituídas por lei, poderão ser exigidas 90 dias depois da data da publicação da lei. Professor, teria um exemplo disso? Tenho. O empregado, ele é obrigado a recolher uma contribuição previdenciária, o INSS, não é? A empresa tem que pagar uma contribuição para o INSS, o empregado precisa pagar uma contribuição para o INSS, o contribuinte individual precisa pagar uma contribuição para o INSS, um estudante pode se filiar como facultativo ao INSS e recolher uma contribuição ao INSS, pois essas contribuições, uma vez instituídas ou aumentadas, apenas precisarão observar 90 dias. Professor, se houver a redução, como eu falei antes, para a redução nós não precisamos observar os princípios constitucionais. É apenas para a instituição ou o aumento da contribuição. Então, contribuições de seguridade social, de que é exemplo a contribuição para o INSS, toda vez que houver o aumento da alíquota ou o aumento da base de cálculo, toda vez que este tributo tornar-se mais oneroso, ele precisará respeitar os 90 dias. Professor, mas assim, e se essa lei ela for publicada no dia 15 de novembro, vai poder ser exigida a partir de quando? 90 dias. 15 de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. 10 de março, abril, maio, junho. 1º de janeiro, fevereiro, março, abril. E assim sucessivamente. Não interessa aqui o exercício
financeiro. Ah, professor, mas já teve casos em que esse princípio não foi observado? Teve, mas não é o caso de nós tratarmos disso agora. Agora o que nós precisamos saber, contribuições de seguridade social, saúde, previdência e assistência, inclusive a contribuição previdenciária do regime próprio de servidores. Ah, professor, agora não entendi. O que é esse regime próprio de servidor? É o seguinte, um estado, um município, ele pode ter um regime próprio de previdência social para os seus servidores. E esse regime próprio vai ser suportado por contribuições. Essas contribuições são tributos. Esses tributos encaixam-se como contribuições de seguridade social ou contribuições previdenciárias próprias. E, portanto, deverão observar apenas a anterioridade nonagesimal ou a anterioridade especial de 90 dias. Ah, professor, mas quais são as exceções? Não existem. Para as contribuições de seguridade social, aplica-se sempre a anterioridade especial de 90 dias e não há exceções. Ah, mas e se essa contribuição aí, antes o professor falou que a medida provisória pode instituir um tributo. Então, se a medida provisória instituir essa contribuição, como é que eu vou contar o prazo dessa anterioridade especial? Da forma que eu falei antes, a partir da data da publicação da medida provisória, independentemente da data da sua conversão em lei. Muito bem. Depois nós temos o princípio da irretroatividade. Vejam só, não confunda o princípio da anterioridade com o princípio da irretroatividade. O princípio da irretroatividade impede que a lei que instituir ou aumentar tributos deite os seus efeitos para o passado e apanhe os fatos geradores que aconteceram antes da data da sua publicação. Então, o princípio da irretroatividade impede que a lei tributária que tenha instituído ou aumentado o tributo retroaja para o passado e apanhe os fatos que ocorreram no passado. Mas atenção, esse princípio da irretroatividade é apenas para a instituição ou o aumento de tributo. Ah, como assim, professor? Como assim? Imaginem que a lei diga que a alíquota do imposto de renda é de 25%. E agora é publicada uma lei que diz que a alíquota do imposto de renda é de 20% e que esta lei aplica-se para os fatos que aconteceram a partir de 1º de janeiro de 2026. A lei poderia fazer isso? Sim, porque ela não está aumentando o tributo, ela está reduzindo o tributo. Ah, professor, mas então quer dizer que se a lei reduzir o tributo, ela vai sempre apanhar os fatos anteriores à data da sua publicação? Não. Ela só vai fazer isso se ela própria for expressa. Caso contrário, não vai produzir os seus efeitos para o passado, tão apenas pelo fato de ser mais benéfica ao contribuinte. Ela só vai produzir os seus efeitos para o passado se a própria norma assim dispuser. Caso contrário, vai valer dali para frente a redução do tributo. Aliás, eu não recordo, nesses 30 anos, trabalhando com o direito tributário, que tenha havido alguma lei
que tenha reduzido o tributo e expressamente previsto que produziria os seus efeitos para o passado. Então, não tenhamos esperança em relação a isso. Logo, o princípio da irretroatividade, portanto, é para a instituição ou o aumento de um tributo. Isso também, esse princípio também não significa dizer, reparem bem, que a lei tributária nunca poderá produzir os seus efeitos para o passado. Nós vamos ver, quando entrarmos no estudo do Código Tributário Nacional, que em algumas situações a lei tributária vai produzir os seus efeitos para o passado. E aqui eu me refiro a infrações. Quando deixe de considerar o fato comum sendo uma infração ou quando reduza as penalidades. Depois eu vou explicar melhor isso quando nós entrarmos no estudo da legislação do CTN. Por enquanto, o que é que vocês precisam gravar? Que nós temos o princípio da legalidade, e o princípio da legalidade tem algumas exceções, alteração de alíquotas do imposto de importação, exportação, IPI e IOF, que a medida provisória pode instituir tributos, salvo se o tributo depender de lei complementar, que a lei que instituir ou majorar uma espécie tributária precisará respeitar os princípios da anterioridade de exercício financeiro e da anterioridade de 90 dias, com várias exceções, e que a lei tributária que instituir ou aumentar um tributo não poderá apanhar os fatos geradores que aconteceram antes da data da sua publicação. Por enquanto, era isto. Na sequência, nós vamos ingressar no CTN e no conceito de tributo. Siga junto.